Ser mãe sempre foi um sonho para ela, mas entre o desejo e a realização houve um longo período de espera. E hoje, Audrey Queiroz é mãe por adoção ao lado dos 2 filhos e vive a certeza de que família também nasce do coração. Audrey, muito obrigada por aceitar nosso convite. Seja bem-vinda ao Histórias de Vida. Obrigada. Para começar, eu queria que você contasse um pouco pra gente como que nasceu o desejo de ser mãe no seu coração. Eu e meu marido, nós nos conhecemos desde a adolescência. Nós somos de São Paulo, morávamos na Zona Leste. Lá a gente tinha um trabalho com crianças carentes, né? Nós morávamos num bairro mais periférico. E lá a gente já tinha esse cuidado, esse trabalho educativo, recreativo com essas crianças, né? Então já tinha um certo amor que vinha nascendo ali naquele momento, né? Depois também eu fui fazer magistério quando eu era menina, e aí esse desejo de educar, de estar perto, né? Sempre foi, na verdade, aumentando esse meu desejo de ter uma família com filhos, né? E aí eu me casei em 2005 e mais ou menos por 5 anos a gente evitou uma gestação. E essa gestação não aconteceu, né? Mas independentemente dela ter acontecido ou não, a gente já tinha desejo, já tinha comentado, né, sobre a possibilidade de ter filhos por adoção. E o tema do seu TCC, você é formada em advocacia, né, em direito. O tema do seu TCC foi sobre adoção? Eu fiz sobre responsabilidade civil na devolução de crianças e adolescentes, né? Então, o que eu tratei foi quais são os motivos que podem gerar uma possível devolução de crianças, né? E assim, eu tratei aquilo com muita dor, com muita alma mesmo, né? Porque era um assunto que me trazia incômodo. Então, assim, ali eu cheguei à conclusão de que existe todo um sistema que precisa preparar bem os filhos, né? Os pretendentes à adoção e a sociedade, né? Então, eu fiz o meu processo pela Vara de Campinas. Foi um processo longo que eu não compreendi, mas foi um processo muitíssimo sério com uma equipe da Vara da Infância que era uma psicóloga e uma assistente social para entender realmente quais eram os motivos que estavam nos levando à adoção, né? Então, esse trabalho muito sério que aconteceu lá, né, fez a gente também abrir os olhos, abrir a mente para a situação que a gente podia sustentar, né? Tanto de idade, uma questão de uma possível doença, né? Mas a gente não tem isso em todas as varas, né? E o que realmente deve mover, né, as pessoas à adoção é a família, é o desejo de maternar, é o desejo de ser pai, é a fraternidade familiar. Porque numa família, a gente passa pelos desafios e a gente vence os desafios. Nunca a motivação deve ser caridade. A caridade tem que ser feita por outras formas, por outras vias, mas tornar família é esse desejo de ser pai, ser mãe e ter filhos, né? E então uma das conclusões que eu cheguei foi essa, né? Que pode motivar uma devolução. E uma coisa que me deixou muito chocada, na verdade, porque nós temos um período que se chama estágio de convivência, né? Onde os adotantes têm o documento dizendo que eles têm a guarda da criança até que saia a sentença de adoção, né? E aí, como não existe uma sentença, então não existe a determinação judicial, agora, portanto, as crianças são definitivamente, né, dou a adoção para aqueles pretendentes ou aquele pretendente, que pode ser
uma pessoa solteira também. A devolução de crianças, ela é legal. Então, mas isso causa uma ruptura enorme, sabe? Um segundo abandono, é uma coisa muito terrível, né? Então foi nesse sentido, até deu mesmo a entender, né? Como é que se dá esse processo. E graças a Deus a gente fez assim um processo muito, muito consciente. Preparados? Ninguém nunca está. Ninguém está preparado, né? Para as coisas que realmente vêm. Mas a gente tem que estar minimamente entendendo o que é, né? E para você, como que foi a decisão mesmo de ir até a vara da infância junto com o seu marido e iniciar o processo? Nós não tínhamos conseguido uma gestação. A gente não queria fazer a fertilização, a gente tomou a decisão de não fazer a fertilização e fizemos o pedido, né? O primeiro papel em 2016, que foi o ano que o meu bebê nasceu, 2016, quase como se a gente soubesse que era o ano que ele nasceu. Então, em 2016 a gente fez o pedido e fizemos um cursinho. A época era obrigado um cursinho, lá coisa de 2 horas, fizemos. Depois disso a gente aguardou para que começassem as entrevistas, né, com a equipe técnica. Algumas pessoas dizem assim que é muito duro lidar com isso, porque você precisa dizer um perfil, né, um perfil de raça, um perfil de idade, um perfil de saúde, né? E eu também pensei assim, mas hoje eu entendo que ele é necessário, porque quando a gente começa a trabalhar para se autoconhecer, a gente precisa saber o que eu sou capaz de lidar, né? Com o que eu sou capaz de lidar. E isso faz aumentar o sucesso dessa família, porque eu conheço o meu limite, né? E aí, nesse processo, nós começamos a lidar com idade, né? Até que nós chegamos na idade de 7 anos, mas a gente passa por um período até que a equipe técnica verifique que, ou entenda que aquela família ou aquele pretendente, né? Já entende, a equipe já entende que tem condição de dizer para o juiz que aquele casal, aquele pretendente está habilitado, porque até então não está. Até então você está passando por uma análise, né, para ver se a equipe técnica vai indicar aquele pretendente para que o juiz habilite para a adoção. Então, nesse período, nós aguardamos mais ou menos uns 3 anos, né? E aí, no meio do caminho, eu perdi minha mãe. Foi muito, muito, muito traumático para mim. Eu precisei interromper, né? Para retornar depois quando eu tivesse mais condição psíquica de lidar com essa situação. Sim. Né? E o processo todo, ele durou quanto tempo até você conhecer os seus filhos? Foi mais ou menos uns 3 anos, 3 anos e meio até sair a minha habilitação. Depois mais 3 anos, porque a habilitação ela vence, inclusive, né? O juiz te habilita por 3 anos. Se naquele período não acontecer a adoção, você pode manifestar desejo de continuar habilitado ou desistir da habilitação. Sim. E eu vivi, depois do luto da minha mãe, eu vivi um luto muito grande por não ter filhos. Muito grande, muito grande. Foi muito difícil para mim, né? E eu simplesmente aceitei. Não tem como lutar contra, né? E teve gente também que disse pra mim assim, você não tem filhos porque você não quer. A menos que eu roube de alguém uma criança, né? Então, a nossa habilitação venceu, a gente recebeu o comunicado da vara que a habilitação tinha vencido. E aí, assim, vocês querem continuar ou não? Aí eu conversei com o Jonatas, tá bom, vamos continuar, vai. E você falou desse processo difícil que vocês passaram. Em algum momento você pensou em realmente desistir? Na verdade, eu já tinha desistido.
Na minha cabeça eu tinha desistido. Sim. A diferença é, eu vou levar. Uhum. Eu só não vou comunicar que eu desisti. No meu coração eu tinha desistido. Sim. Mas eu não comuniquei que eu tinha desistido, né? E eu não cria mais. E quando minha mãe faleceu, já contei isso algumas vezes, ela, numa das internações que levou ela a óbito, né, por causa da doença que ela teve, ela falou, olha, sinto muito de não conhecer seus filhos. Né, isso para mim foi muito profundo, porque demonstrava nela uma esperança que eu já não tinha mais, né? Então, sim, eu desisti. Desisti no meu coração, mas eu fiquei bem quietinha. Talvez eu não tivesse desistido por completo. Não falou pra ninguém, tava... Né? E acho que eu deixei assim ainda um resquício, né, de esperança. Como que foi pra você receber a notícia que você poderia conhecer os seus filhos, que estaria próxima à adoção? Eu, nessa casa que eu moro, eu construí para 2 pessoas. Então, construímos essa casa para receber. E durante o processo, a equipe sabia que a gente estava em construção. E chegou num momento que eu cansei de bancar a boa moça, porque eu queria ser aprovada, né? E eu falei, olha, quer saber? Gente, olha a minha idade, eu tenho mais de 40, né? Se não for agora, vocês vão querer que eu vá ser mãe com 50, gente, não dá mais. Aí eu joguei a toalha, né? E por fim, com essa coisa do perfil que eu falei, eu acabei chegando no perfil de 7 anos e a psicóloga, sabendo que nós tínhamos 2 bebês que precisavam de papai e mamãe, ela falou pra mim assim, e 7 anos e meio? Eu, quer saber que diferença faz? Tá bom, 7 anos e meio. Aí ela, olha, vai ser rápido. Que rápido? Tô esperando aqui já quase uma década, vai ser rápido? Ela, quanto tempo você demora mais para terminar a sua casa? Eu, 1 ano e meio. Ela, vai ser rápido. Tá bom. Passado 1 mês, não terminou rápido. Agora Deu 2 anos. E aí, passado 1 mês, mais ou menos, dessa última entrevista lá, né? O Jontas recebeu a ligação de que a gente podia ir conhecê-los, né? E aí eu contei que eles estavam, né, no espaço de brincar, que a gente ficou olhando de longe. Foi muito, muito emocionante, sabe? E aí esse período se chama estágio de aproximação. A gente vai se aproximando, a equipe junto, primeiro dentro da vara, né? Brinca, faz piquenique, sei que lá. Depois a gente sai da vara, eles começam a deixar a gente levar as crianças. As crianças para passear, né? Parque, levar numa lanchonete e tal. E aí a gente começa a fazer esse período. Mas ele não tem um tempo fechado. Porque chegou uma hora que a equipe da vara falou assim, olha, as crianças estão insuportáveis, leve eles embora. Porque onde eles estavam abrigados, a gente dava para eles presentinhos, coisinhas simples, né? Eles começaram a perguntar para as outras crianças, quando que o seu pai vai vir te buscar? Quando que a sua mãe vai vir te buscar? Olha, minha mãe me deu. E as outras crianças ainda estavam aguardando por pais, né? E a equipe falou, leva embora porque não tá dando mais para ficar aqui, né? E aí foi 1 mês da gente se conhecer para eles virem morar aqui. Eles passaram um pernoite, né? E vieram para cá e não saíram e nunca mais vão sair, porque aqui é a casa deles para sempre. O que você acredita, assim, que seus filhos ensinaram para vocês, né? Sobre família, sobre amor também? A gente... Olha, eu digo que eu fui elevado a uma outra categoria de ser humano. Né? Porque as nossas prioridades mudam. E não é porque são assim,
porque o dinheiro agora é para eles, então eu não tenho dinheiro mais para aquela outra coisa, então eu mudei de prioridade à força. Não. Coisas que pra gente eram importantes deixam de ser importantes. E coisas que aparentemente tinham menos valor passam a ter mais valor. Sim. Né? Então, a gente dá valor à simplicidade, né? Tanto que quando a gente comprou esse espaço que a gente mora, os meus sogros falaram assim, mas para que eles querem um lugar tão grande, né? E a gente não imaginava que a gente ia ter filhos. Então o que a gente valoriza? A terra, o balanço de pneu, as galinhas, sabe? O tempo junto, o churrasco, o cheiro da criança, sabe? O abraço, a família, o estar perto. No caso, assim, para você também, hoje olhando para trás, sem, claro, romantizar o processo que foi difícil, mas você percebe que valeu a pena esperar pelos seus filhos? Eu tô tentando elaborar como que eu respondo. Porque foi uma espera que eu não estava esperando, né? Eu acho que eu diria que vale a pena tentar, né? Eu ouço muita gente, muitos colegas, muitos amigos, pessoas se aproximam de mim e falam assim, nossa, eu queria tanto, mas aqui hora eu fico pensando se é isso, se é aquilo. As pessoas se adiantam, né? Pro final do processo, quando elas sequer foram numa vara e perguntar, escuta, tem um papelzinho que eu posso preencher com o meu nome e tal, né? Eu acho que vale a revisão do que realmente me motiva, ou do que realmente motiva as pessoas. Eu acho que vale as pessoas terem a iniciativa, porque até que chegue aquele momento que a pessoa passe por todo o processo, ela pode desistir no começo, no meio, no fim, lá atrás, ela pode desistir em qualquer momento. Até a hora que chegar e falar assim, olha, encontramos. Na verdade, assim, não é encontramos um filho para você, não é isso, não é assim que a coisa funciona. Na verdade, eles procuram pais para as crianças. Então, assim, encontramos vocês para pais dessas crianças, né? Aí a pessoa pode falar, olha, não é um momento ideal ainda na minha vida. Então, eu acho que, em relação àquilo que eu passei, valeu a iniciativa, sabe? Valeu a manutenção, valeu não ter dito que eu não quero mais, entendeu? As frustrações, eu ia passar por elas, né? Mas vamos ficar, né? A gente não sabe o que fim vai dar. Então, se couber alguma sugestão para alguém que queira, que tenha essa intenção, vá, faça o pedido, vá no curso, repense, participe dos grupos de apoio aos pais adotantes, né? E vá desenvolvendo aquilo, porque a gente só pode ter certeza de algo quando a gente realmente está vivenciando aquilo. Conversar com quem já entrou no processo, já resolveu. Sim. Então eu acho que valeu muito a pena a gente ter insistido e não ter desistido. Agora, um capítulo à parte, meus filhos são muito elogiados. Que é bonzinho, porque é educadinho, porque é fofo, porque é inteligente, por tudo. E isso me dá mais orgulho ainda, né? Porque uma mãe quer... É isso que a gente quer, né? A gente quer colocar bons cidadãos na sociedade. Né? Perfeito. Audrey, mais uma vez, muito obrigada por compartilhar a sua história aqui da sua família, tanto a sua quanto do seu marido, Jonatas, contar pra gente esse processo de adoção que vocês passaram, que mesmo com as dificuldades, vocês conseguiram realizar esse sonho e tem filhos lindos hoje. E esse foi o Histórias de Vida, espero que você tenha gostado e que também o relato da Audrey ajude um pouco a desmistificar o processo de adoção, que é um tabu para algumas pessoas. Até o próximo programa.